Caju Pataxó é da aldeia de Coroa Vermelha, Cabralha, em Porto Seguro, onde dizem que tudo começou, esse lugar hoje chamado Brasil. Boa tarde, Cacaju. Boa tarde, Cacá. Tudo bom? Tudo tranquilo. Então, hoje você está tendo a honra, e eu estou tendo também a grande honra de iniciar essa série de bate-papo, de troca de saberes. E, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história do povo Pataxó, antes de mais nada, e falasse um pouquinho de você. Tá, o povo Pataxó, a gente predominamos ali no estado de Minas Gerais e Bahia, né, onde nosso povo se estabelece. A nossa história de luta, né, de resistência na chamada região da Costa do Descobrimento, a gente ainda consegue estar presente nesse local que foi marcante para a questão do descobrimento do Brasil. O povo Pataxó tem se reorganizado ao longo dos anos para poder se mostrar firme, se manter firme quanto povo indígena. E graças a isso a gente tem feito um trabalho de manutenção da cultura, desse resgate desses valores e também mantê-lo firme naquilo que nos condiz quanto povo, né? Eu, na minha aldeia, fui um dos líderes, atuei como vice-cacique, tenho a trajetória desse trabalho ao longo de quase 12 anos e comecei muito cedo para um jovem Pataxó dentro da militância indígena e graças a isso a gente tem conseguido formar novos líderes jovens e com a consciência não só para manutenção da cultura, mas a própria questão da valorização do contato com a natureza. Então nós temos feito um trabalho muito forte nesse sentido. Uhum. Cacaju, na década de 80, até o final da década de 80, e também permeando um pouco assim o início dos anos 90, os Pataxó nem eram mais reconhecidos como índios. Tinha um grande conflito entre as instituições que cuidam, entre aspas, assim, né, dos índios, antropólogos e a sociedade em geral com relação aos Pataxó. E tem dois pontos que para mim foi um marco na minha relação com os Pataxó. Um naquele episódio terrível de Brasília, onde um líder Pataxó foi queimado por aqueles estudantes, e isso mobilizou assim muitos parentes também com relação a uma solidariedade, né, em relação ao que aquela pessoa representava. E o outro marco é assim, eu acompanhei os Pataxó na reestruturação dos seus valores, da sua cultura, da sua língua, desde 97, 98. Aí eu queria que você falasse sobre quais ferramentas que os Pataxó utilizaram, estão utilizando para refazer, reordenar, reorganizar a sua cultura. Falasse um pouquinho disso. Pô, em relação ao fato do Galdino, o Galdino ele vem de uma família de Pataxó Ranran, né, que é um outro grupo Pataxó ali do extremo sul da Bahia. O Galdino ele só deu visibilidade a uma militância que a gente já fazia há muito tempo. Os mais velhos Pataxó vêm nessa militância há bastante tempo. Quando nós começamos a pensar na reestruturação linguística, e aí nosso foco principal seria só o trabalho linguístico mais voltado pela questão da música, o ensino de sala de aula. A gente não achou que ele ia dar uma abrangência tão grande como deu, que foi a revitalização dessa língua. Nos permitiu rever os valores da nossa religião, do nosso grafismo, e trouxe uma autoestima para o povo Pataxó. A partir daí, mudou a visibilidade daqueles que diziam que nós não éramos mais índios. E o porquê de não ser mais índios? Toda a história ela é contrária ao povo Pataxó, porque os livros de história eles evidenciam os índios tupiniquins por fato de estarem lá na região do primeiro contato com os portugueses. Embora os portugueses não tivessem não teve um contato imediato com os Pataxó, mas nós predominávamos naquela região, principalmente na área de mata. E com o passar dos anos
com toda essa guerra contra os índios, desde a época que os portugueses chegaram, e até a presença mais forte aí com a família real no Brasil, que foi dizimando alguns povos e alguns foram se mantendo estrategicamente escondidos na mata, até então se ressurgirem. E o povo pataxó ele sempre resistiu a isso. Mesmo nos momentos em que a gente se aldeou, no caso ali do entorno do Monte Pascoal, na atual Barra Velha, que é a Fazenda Rio Jardim, que era conhecido como Fazenda Rio Jardim, Bom Jardim, na verdade, a gente conseguiu se manter ali aldeado, mas não deixando de estar nessa resistência. Né? A gente começou a se organizar, os mais velhos fizeram muito bem isso. E a partir daí foram surgindo esses líderes. Né? Um dos fatos marcantes, alguns líderes pataxó tiveram que sair da Bahia e foram até o Rio de Janeiro a pé, né? Numa caminhada que demorou mais de 3 meses, para poder entregar um documento oficial até então o governo que estabelecia no Rio, para poder dizer que nós existíamos, que estávamos ali presentes. Uhum. Carcaju, em relação a gente sabe que existe uma diversidade muito grande de famílias dentro da comunidade pataxó e muitos líderes. A que você atribui a unidade pataxó, né, no decorrer dessa última década? Como é que os pataxó conseguiram se tornar um grupo coeso e conseguiram se relacionar com outros parentes indígenas dentro dessa coesão, dentro dessa unidade? Acho, primeiro, deixar muito claro quem são os líderes pataxó. A gente não esquecer que aqueles que, mesmo os que morreram lutando, essa referência ela não se perdeu, então a gente tinha que estar mantendo isso. E a partir daí, o contato com as outras lideranças foi mostrando que a gente não era inferior quanto indígena e nem superior aos outros povos. Né? A gente tinha uma diferença porque a gente estava numa região de maior contato, mas isso não quis dizer que a gente seria menos índios do que os outros. Né? E até o fato de a gente ter perdido durante muito tempo o nosso uso linguístico fez com que alguns povos entendessem essa pressão externa e dizer que nós não éramos mais índios por conta de não falar mais a língua materna. Uhum. Você acha que a relação com outros parentes, Camaiurá, Guarani, Machacali, valorizou e fortaleceu os pataxó? Foi muito importante. Eu acho que até alavancou essa questão, porque assim, a gente pôde se ver nos outros parentes a essência indígena também. Né? E a partir daí houve essa troca desses valores. Né? Então, assim, o próprio contato dos mais velhos com alguns líderes de outros povos permitiu esse diálogo mais fácil. Então, isso ajudou os mais novos a estar se preparando também. Ótimo. E os jogos indígenas, Carcaju? Bom, os Jogos Indígenas a gente começou a ter uma participação em 2000, no Jogo dos Povos Indígenas, e coincidentemente também a criação dos Jogos Indígenas Pataxó na aldeia de Coroa Vermelha. E os Jogos foi uma ferramenta para a gente também estar se aperfeiçoando e melhorando essa questão de grafismo, de estudo da língua, e também dentro da comunidade, isso fortaleceu a comunidade como um mecanismo de valorização interna para o grupo. Tem algumas perguntas já aqui pingando e eu acho que a gente vai começar a interagir um pouco com os nossos ouvintes aqui. Mas uma delas, a Vanessa Leal, está perguntando qual o propósito desse programa. No início eu disse que a palavra arandu significa conhecimento, e o propósito do programa é troca de conhecimento, troca de saberes entre líderes, representantes indígenas de diversas etnias. A ideia é mostrar para o ouvinte, para o espectador, uma visão da diversidade de pensamentos e da diversidade de lutas dos povos indígenas do Brasil. E nós estamos começando hoje com Cacaju Pataxó, da aldeia de Coroa Vermelha, o lugar onde supostamente inicia a nação brasileira, o lugar onde nos quadros, nas pinturas, nos retratos do Brasil, é retratado como o ponto da primeira missa. Então, por isso que iniciamos com
com a troca de saberes do conhecimento Pataxó, esse programa. E tem uma pergunta da Letícia. Eu vou pedir para o Cacaju fazer uma reflexão nessa pergunta, que é a seguinte: atualmente, na visão de vocês, como está o ensino escolar para os índios? Crescente, assim, isso é interessante. No dia 20 agora de maio, nós tivemos na Bahia a formação do magistério indígena, né? E esse avanço nos permite ter dentro da escola indígena o estudo diferenciado e com os professores indígenas capacitados para isso. Se eu não me engano, você disse que são 170 em Minas vai ter agora mais 170 indígenas sendo formados. Então isso mostra assim, o quanto a gente quer estar tendo na escola o ensino diferenciado, mas também assim, a qualificação dos nossos professores, que não é ter só o índio dentro de sala de aula, mas um índio capacitado, mas que possa ensinar tanto os valores da cultura indígena quanto os valores da sociedade envolvente. Você tem ideia de quantas escolas tem na região, Pataxó, na região de Cabralha, e quantos estão estudando? Do entorno, entre Pataxó e no caso do extremo sul da Bahia, nós somos cerca de quase 30 aldeias. Dessas 30 aldeias, nós temos aí umas 25 aldeias com escolas funcionando, né? E são professores indígenas, Cacaju? Salvo as línguas de espanhol ou inglês, né, que ainda nós não temos, mas todo o corpo docente da escola são de professores indígenas. Ótimo. E esse processo da educação dentro da comunidade, a comunidade tem sustentação da FUNAI, do governo, para a questão da educação? Olha, com uma certa dificuldade a gente acaba tendo. E aí, assim, aí entra o legal da escola indígena, a participação da comunidade. Né? Então, assim, até para cobrar essa participação da FUNAI, ou até do município ou do estado, a comunidade ela é ativa nesse sentido. Né? Uhum. Temos aqui ainda algumas perguntas aqui pingando. A Juliana Moura está dizendo o seguinte: Cacá, o que vocês acharam de todas as polêmicas do Código Florestal? Bom, eu particularmente, Juliana, essa questão do Código Florestal é uma questão que nós estamos acompanhando de perto. Na minha visão, a aprovação do Código Florestal significa a aprovação e a oficialização de catástrofes do presente e catástrofes futuras. É preciso estarmos em cima, atentos, pressionando, como eu tenho percebido que a sociedade civil está, e nós, representantes de uma tradição ancestral, estamos muito mesmo preocupados com o andamento das coisas. Mas a gente sabe que sozinho nós não temos lá muita força, principalmente nesse campo que é a política, que é o Congresso, né? Realmente estamos muito preocupados. Eu e Cacaju estivemos em alguns atos contra o Código Florestal. Gostaria que o Cacaju também expressasse, né, a sua opinião. Bom, isso aí quanto povo indígena, né, a gente tem um trabalho forte nas aldeias nesse sentido de preservação ambiental. Então, assim, ver o código da maneira como ele está sendo imposto para a sociedade, primeiro é um momento de reflexão para a gente como indígena, de se mostrar atuante nisso, para que não seja uma coisa de goela abaixo. E também a sociedade tem que começar a se organizar para não esperar que algo de errado aconteça para depois reclamar. Eu acho que todo mundo tem que se dar as mãos aí para que isso não aconteça. Né? Muitas vezes, de um modo geral, a sociedade acha que as lideranças indígenas estão preocupadas única e exclusivamente
com as suas respectivas etnias, com as suas respectivas terras. E isso é verdade até certo ponto. Na verdade, pessoal, de maneira geral, nós, remanescentes desse Brasil ancestral, nós estamos preocupados com a vida, né? Com a vida em todos os níveis, em todos os sentidos, né? A vida humana, a vida do reino vegetal, a vida do reino mineral, a vida da floresta, né? As culturas indígenas sabem que é da floresta que emana o suporte para a vida, que vocês chamam de recursos, né? Mas nós temos uma relação com isso que vocês chamam de recursos de um modo muito diferente, e estamos todos atentos, né? E estamos todos preocupados com isso. E tem mais uma pergunta aqui, Cacaju. Eu vou convidar você para ajudar nessa resposta. Essa pergunta é da Sheila. Ela está perguntando se existe rivalidade entre as tribos. E se sim, como e por quê? Então eu sugiro que você comece respondendo, depois eu complemento. Bom, essa questão assim, de rivalidade, ela muitas vezes, por a gente ter participado de vários eventos nacionais com outros povos, algumas rivalidades ela acontecem muito por uma provocação externa do que interna. E os Jogos dos Povos Indígenas mostram isso, né? A gente consegue reunir cerca de 30 grupos indígenas com troncos linguísticos diferentes, com línguas diferentes, com culturas, embora indígenas, mas bem diferentes, e a gente se entende. Então, assim, as rivalidades elas existem mais em livros de história do que na realidade atual. Um comentário que eu queria fazer, Cacaju, é assim, durante muito tempo eu tenho investigado como é que era no passado, porque essa questão da rivalidade dos povos, das tribos, né, tem um momento que a gente tem que ir fundo lá no passado e ver de onde que veio isso. Aí eu percebi algumas coisas. Por exemplo, primeiro eu percebi que pelo menos 80%, 90% dos nomes dos povos não são nomes que os próprios povos se deram. Na verdade, são apelidos, ou feito de uma maneira pitoresca, de um outro povo para aquele povo, ou feito de um modo para instigar, para mexer em determinado povo, marcando assim uma certa rivalidade. A outra característica que eu vi dos nomes de muitos povos é que às vezes era nomes dados inclusive para respeitar determinado povo. Aquele povo tem tal característica, né? Os Kayapó, né, por exemplo, que são os mãos de fogo, já os Potiguar, que são catadores de camarão de mar. O nome Caigangue, por exemplo, foi um nome dado pelos Guarani, que eram inimigo dos Caigangue, né? Que era os cara de macaco, por causa da pintura preta. Enfim, os nomes marcam, de certa forma, alguns nomes de tribos marcam determinadas rivalidades. Mas essas rivalidades, elas tinham um determinado limite. Não eram rivalidades que marcavam para dominar outro povo, para oprimir outro povo, para escravizar outro povo, né? Rivalidades não se justificam, né? Questões ligadas a não invasão de terras, mas passar por terras que tradicionalmente eram de outros povos, tem povos que têm rivalidade por roubo de mulheres, porque determinada tribo tinha poucas mulheres, então determinados parentes iam em outras tribos para poder ter com quem se casar, com quem ficar. E com o passar do tempo, quando veio um inimigo maior, que foram depois os portugueses, os holandeses lá no Nordeste, né, os franceses lá no Rio de Janeiro,
depois de alguns séculos, nós começamos a nos tratar por parentes, né? Então, essa rivalidade, só para poder fechar aqui essa pergunta, essa rivalidade de combater índio contra índio, primeiro foi uma coisa do passado. E segundo, uma coisa muito importante, muitas vezes a rivalidade foi provocada pelos dominadores para manter o seu domínio. Então houve um século, do século 16, 17 para adiante, uma das estratégias de dominação, feita principalmente pelos portugueses, era de colocar índio contra índio para que fosse facilitado assim a dominação. E graças a toda uma sabedoria que veio aí dos velhos, do passado, de alguns povos, eles têm, de uma década, de uma época para cá, começaram a alertar isso. Então, principalmente na década de 60 para cá, os povos passaram a se chamar e se tratar por parentes, mesmo sendo de outras línguas, mesmo sendo, até no passado, até etnias rivais, né? E o que você falou, a estratégia dos jogos cooperativos, né, que também já é um longo tempo que vem acontecendo, tem colaborado para criar esse espírito de solidariedade, né? Que você tem coordenado. Sim, aí alguns. Faço parte da coordenação. Né? Bom, tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Tigresa, Carcaju. Vai para você essa pergunta. Como é ser índio? Ela diz, os verdadeiros donos da terra Brasil, numa sociedade conturbada e egoísta, materialista, como a que vivemos no nosso país. Quer dizer, como que é ser índio dentro de uma sociedade materialista, egoísta, que veio a se manifestar no Brasil depois do século XVI? Né? Uma reflexão aí pra gente. Acho assim, Tigresa, antes de mais nada, eu não diria nem ser índio. Para mim, ser Pataxó, o povo a qual eu faço parte, primeiro um conflito para a gente dos valores, né? A busca por bens materiais aqui na sociedade, ele ultrapassa o propósito da cultura indígena. Então, a gente busca outros valores que são mais espirituais do que os valores materiais. E aí a gente tem, durante essa ideia de índio também, ela acaba sendo contraditória no que se diz respeito à diversidade dos povos do Brasil. E aí, pelo fato de a gente ter, no meu caso, que venho da aldeia de Coroa Vermelha, venho para São Paulo, e tenho a oportunidade de estar participando de algumas palestras, alguns eventos, as pessoas acabam tendo uma ideia de índio muito ainda romantizada. Então, nos distanciam daquilo que nós somos. E aí entra alguns choques, né? E a gente fica tentando passar esses valores da cultura indígena de uma maneira fácil para que a sociedade entenda e que desmistifique, né, quem de fato é o índio, o que é ser índio hoje num país como esse, né? Cheio de mídias e propagandas que só leva ao consumismo. Carcaju, a Tigresa está dando o parabéns pela produção, está elogiando o painel de fundo, diz que tem tudo a ver com o tema, diz que é lindo. E a Juliana Moura está perguntando como que você vê a festa do índio em Bertioga. Bom, esse ano eu tive a oportunidade de participar da festa do índio em Bertioga, né? Fui convidado pelo Comitê Intertribal para poder ser um dos organizadores representando o Comitê Intertribal. Bom, primeiro é uma forma de trazer para a sociedade um pouco da cultura indígena, né? E assim, a gente na verdade quer mostrar o índio, os nossos valores, como uma forma de interação. E muitas vezes as pessoas vão para um evento desse muito mais preocupado em ver o lado exótico, né? E não se preocupa muitas vezes em estar tendo contato direto com o índio para poder saber como é ele sair da aldeia, vir para a cidade e se manifestar daquela forma, né? E assim, como é que o índio hoje está fazendo para se adaptar, para se adequar à nova realidade, já que a gente tem acesso a todos os meios de comunicação, a todas as tecnologias, sem perder aquilo que nos mantém enquanto povo indígena. Eu acompanho a festa do índio já há alguns anos e eu vejo o seguinte, há algum tempo atrás,
quando iniciou a festa do índio, se achava que o índio estava acabando. Então, se dizia o seguinte: vamos ver os últimos povos que estão acabando e a sua riqueza material, a sua arte, o seu artesanato ali, antes que acabe. Agora, curiosamente, a continuidade da festa do índio fez com que, além de hoje ser um evento tradicional, turístico na região, fez com que naquele espaço, é um espaço onde a diversidade de grupos, de pessoas, de etnias, ao se encontrarem, estabelecem muitas trocas de saberes também, né? E fortalece muitos laços, né? Eu vejo de um modo positivo, tanto do ponto de vista de evento, é um turismo diferenciado, embora num primeiro momento as pessoas vão para ver uma coisa exótica que é o índio, mas num segundo momento essa coisa exótica que é o índio se torna uma pessoa, um cidadão comum, à troca de ideias, à troca de saberes, né, que é inclusive uma das nossas estratégias. A gente acredita que só vão parar de discriminar o índio e as culturas indígenas quando se conhecer os seus saberes, a sua filosofia, o seu pensamento, né? Então, a festa do índio também é um espaço para promover isso, né? Eu acho positivo. Carcaju, a tigresa está dizendo o seguinte: vocês acreditam que os índios são quem deveriam ensinar mais de sua cultura à sociedade do que o contrário? Não é uma pergunta. Pois a sociedade chama isso de educar e até agora não se sabe educar para quê. Aí ela diz: com a devastação catastrófica... vou corrigir aqui. Vou corrigir. Pois a sociedade chama isso de educar e até agora não se sabe educar para quê, com a devastação catastrófica em que o Brasil se encontra. Acho que deu para entender, né, a pergunta dela, né? Bom, em relação à nossa forma de educação, agora com a Lei 6.645, a gente tem tido a oportunidade de ter no currículo, né, da grade curricular escolar, o ensino da cultura indígena e dos afrodescendentes. Então, assim, isso permite que haja uma desmistificação em relação ao que é ser índio, né? E aí também nos permite trazer esses valores para a sociedade. Mas aí, assim, cabe também a sociedade participar, não adianta só jogar o filho na escola e deixar lá, né? A nossa formação, ela é participativa com a comunidade. Ela não é só uma responsabilidade de quem ensina, né? Mas do coletivo. E se não houver o coletivo da sociedade para refazer, para poder reorganizar essa forma de educar, acaba sendo complicado deixar a responsabilidade para o governo, enfim. E aí na mão dos professores, né, que acabam tendo um desgaste muito maior, não tendo tanto apoio quanto deveriam. Eu vou complementar, Carcaju, colocando o seguinte: no século XVI, quando os portugueses chegaram aqui, e a região de São Paulo é o marco do domínio dos portugueses e da expansão dos portugueses para o Brasil, a principal estratégia utilizada para dominar os Guaianá, os Guarani, os Carijó que habitavam aqui, foi a educação. A primeira coisa que os portugueses fizeram foi instalar ali no Planalto, no centro de São Paulo, um colégio, que hoje é histórico, né? O Colégio de Piratininga. E através desse colégio, se utilizaram da educação para dominar os Guarani, os Guaianá que habitavam nesse espaço. Só que a grande questão não foi oferecer educação estrangeira para o povo da terra, foi impor a educação estrangeira e, como condição, apagar a cultura pré-existente aqui e a educação pré-existente aqui. Isso que foi
terrível para os nossos antepassados, para os povos que habitavam aqui nessa região, né? A condição de assimilar a educação do outro era você apagar a sua cultura. Hoje nós estamos fazendo ao contrário. Hoje nós estamos assimilando a educação que vem de fora, o conhecimento que vem de fora, o conhecimento que vem do mundo ocidental. Primeiro porque aprender faz parte de qualquer cultura do mundo, independente de ser índio ou não, mas utilizando esse aprendizado como uma ferramenta para fortalecer a nossa própria cultura e poder transmitir a nossa cultura de uma maneira mais, vamos dizer assim, não fácil, mas dentro de uma linguagem mais compreensível para o não índio. Então, nesse sentido, hoje a educação para nós pode ser uma ferramenta de renovação e fortalecimento do nosso povo, da nossa cultura, né? É claro que a maneira como se aprende hoje, e é claro que a maneira como as culturas indígenas do Brasil se manifestam hoje é diferente do século XVI, né? A cultura não se congela no tempo, né? A cultura também se transforma, mas hoje eu vejo a educação como uma estratégia de fortalecimento cultural importantíssima para nós todos, né? Para os pataxós, para os guarani, para os tupamã, para os tapuia, para nós todos. Vamos ver aqui, tem um comentário da Camila Matos, dando parabéns à TV Pena, e tem um comentário da Juliana Moura, dizendo o seguinte, a pergunta é para mim, mas vamos nós dois comentar essa pergunta, né? Se na sua opinião você acha que existem essas diferenças entre índios e brancos, né? Então a questão é, existe diferença entre índios e brancos? Vamos lá. Bom, existem culturas diferentes, né? Nós, quanto seres humanos, iguais. Agora, em termos desse termo, né, branco e índio, vai se distanciando essa relação. E a nossa ideia não é distanciar, pelo contrário. A nossa ideia é poder juntar, poder se mostrar, sair da aldeia, vir para a cidade, para poder participar dessa vida aqui na cidade, é poder mostrar para o não índio, ó, estamos aqui, queremos criar uma aliança, queremos compartilhar o que nós sabemos, mas também aprender muito que a sociedade aqui tem de bom para ensinar também. Que não é só nós que temos coisas boas para ensinar. É importante lembrar ao espectador, né, que o termo branco não é um termo que nasceu de nós, né, Cacaju? O termo branco é um termo que vem dos filmes de Hollywood da década de 60. Os parentes aqui nunca chamaram o outro de branco. Não. Né? É a diferença. O Guarani chama o outro de Juruá, que é o estrangeiro, né, o Tupi-Guarani. Cada povo chama o outro de uma forma, e nunca eu vi um parente chamar o estrangeiro numa forma de humilhar, ou de agredir, ou de separar. Né? Ao contrário, né, os portugueses só entraram aqui porque foram acolhidos como irmãos pelos Tupinambá. Né? Os Tupinambá receberam os franceses como irmãos, receberam os portugueses como irmãos. Né? E eu acredito que essa diferença que existe é uma diferença cultural como existe entre qualquer povo. Mas nós, nossos valores, a nossa cultura acredita que no íntimo, nós somos todos filhos da terra. Né? E alimentar essa ideia de que do branco invadiu, o branco o tirou. Então, esse termo começou a ter força por conta disso, né? Por ter tirado algo. Né? Em momento algum a história diz que o branco veio aqui e compartilhou. Né? Então, isso também acabou fortalecendo com que essas coisas ficassem muito fortes. Mas para a gente não, a gente quer mostrar que há possibilidade de união entre as várias raças e povos. São duas coisas distintas para a gente terminar aqui, né? Uma coisa são os povos, os líderes indígenas,
lutar contra as desigualdades sociais e as desigualdades ambientais. E a outra coisa é fortalecer a discriminação de um pelo outro. Então são duas coisas distintas que não podem se confundir. Para nós está muito claro que o que nós queremos mesmo, né, no fundo, é estabelecer um elo de irmandade, de solidariedade entre os diferentes povos e as diferentes origens, né? Eu acho que isso Sim. é uma coisa que para nós é claro, né, Cacaju? Com certeza. Agora, as desigualdades sociais têm que ser combatidas. Sim, com certeza. Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram desse programa. Esse é um primeiro momento, essa é uma experiência que estamos vivenciando aqui dentro desse espaço, oportunidade de troca de saberes. Agradecer ao Cacaju Pataxó por ter aceitado participar dessa experiência e agradecer aqui a toda a produção do programa. A gente diz na língua tupi-guarani, Icoporã, né? Felicidades a todos. Tsegô. Até mais, pessoal. Até mais. Nos vemos.